Deus, convido você, irmão e irmã, feche teus olhos nessa noite. Se desligue um pouco aqui das circunstâncias nesse momento, se desligue um pouco das tuas preocupações, feche teus olhos, se conecte com o Pai nesse momento. Deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Feche teus olhos. Querido bondoso Pai Celestial, Deus, Pai Eterno, Pai, neste momento, Pai, buscamos entrar na Tua presença, Senhor. Humildemente, Pai, estamos aqui reunidos, não só nós aqui, fisicamente, mas todos aqueles que nos acompanham, Senhor. E apresentamos diante de Ti, Senhor, nossas preocupações, nossas aflições, Pai, nessa noite. Os nossos anseios, nossas decepções, Senhor. Nós buscamos entrar na Tua presença, Pai, buscamos o Teu Espírito Santo para que o Teu Espírito Santo possa falar ao Teu coração nessa noite. Dessa forma, Pai, pedimos humildemente, Pai, que seja quebrado todo impedimento, toda distração, todo desânimo, tudo aquilo, Pai, que tira a nossa concentração, tudo aquilo que tira, Pai, a nossa motivação de adorar a Ti, tudo aquilo que tem impedido, Pai, de buscar a Tua presença, tudo aquilo que tem impedido, Pai, de lermos a Tua palavra, de nos alimentarmos, Senhor, de orarmos, Senhor, as decepções, as desilusões, as tristezas, Pai, a depressão, que seja quebrado nesse momento, Pai. Fala conosco, Pai, que Teu Espírito possa trazer refrigério aos nossos corações, que Ele alcance, Pai, corações por esse Brasil, por essa comunidade afora, por esse mundo afora nesse momento, que essa live, Pai, possa ser impactante a todo aquele que assistiu, Senhor Deus. Abençoe, Pai, o Senhor conhece todas as necessidades e súplicas dos Teus filhos e filhas, Senhor. Ó Deus, Pai eterno, abençoa cada um, Pai. Ilumina nosso caminho, Pai, nosso entendimento. Abre a nossa visão espiritual, Senhor. Que possamos entender, Pai, e falar mais para quê e não o porquê estamos passando determinadas situações nas nossas vidas, Senhor. Fala conosco não só hoje, Pai, mas todos os dias na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, e Te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
moras em mim. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem a mim? Tu é mais que bem-vindo aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Tu é mais que bem-vindo aqui. O que fazer quando ele vem aqui? Tu é mais que bem-vindo aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Posso falar? Querido irmão e irmã, eu gostaria de convidá-lo neste momento a acompanhar comigo a palavra do Senhor para esse devocional que se encontra na Epístola aos Filipenses. Filipenses, uma passagem bastante conhecida que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão nessa noite, para a nossa meditação, algo para o meu, para o teu coração. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Só esse versículo. Filipenses 4:8, você que pode, me acompanhe, pegue seu exemplar da Bíblia. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Repitam comigo. Nisso pensai. Nisso pensai. Você aí de casa, repita comigo. Nisso pensai. Nisso pensai. Glória a Deus.
E eu meditei nesse versículo um pouco antes de vir para cá. E o que eu queria compartilhar com os irmãos? Essa epístola aqui, ela é conhecida também, né, apóstolo, como a carta da alegria, né, de Paulo. Ele escreve ela num momento de dificuldade, ele escreve essa carta no momento em que ele está preso, mas é uma carta em que ele demonstra grande gozo, grande alegria, principalmente pelos habitantes, pelos irmãos lá de Filipos, que prestaram assistência para ele, que não esqueceram dele, que ajudaram ele inclusive financeiramente, mas não só dessa forma. Então Paulo, grato, escreve aos filipenses. Mas eu acho interessante esse trecho do capítulo 4, onde ele cita aqui pelo menos sete itens aqui que vão promover algo positivo dentro de nós, mesmo que estejamos passando por um momento difícil, independente da circunstância. Tanto que no versículo anterior, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Então, pelo menos 7 itens que ele cita no capítulo 8, que vão promover essa paz dentro de nós. Uma paz que não provém das circunstâncias ao nosso redor, das condições, da situação financeira, da situação, da condição física, da condição, seja ela qual for. 7 itens que vão promover isso. E ele conclui é uma meditação rápida, irmãos. Eu não sei o que você está passando nesse momento. E eu não estou querendo fazer uma abordagem clichê que todo mundo faz, muitos pregadores fazem. Eu não sei o que você está passando, mas é uma realidade. Realmente eu não sei o que você está passando. Mas com base na palavra, ele conclui, eu gostaria de concluir, de reforçar isso que ele diz no final do versículo. Nisso pensai, após esses 7 itens aqui. Isso me leva a pensar. Esses 7 itens são pensamentos que eu vou promover ou que eu vou cultivar dentro de mim, dentro da minha mente. Isso eu falo num contexto geral, porque é algo, ainda que seja algo individual, porque a mudança, a cura, o agir de Deus, ele começa primeiro dentro de nós, para depois ser externado. É importante isso. Não tem como uma pessoa não curada curar outras pessoas, como o meu apóstolo já falou várias vezes, minha esposa também. Não tem como uma pessoa negativa poder ser positiva para outras pessoas. Isso tudo é algo que provém de dentro. E Paulo diz, nisso pensai. Então, isso me leva a pensar em algo óbvio, mas que pensamentos, e meu apóstolo já nos ministrou dessa forma, pensamentos que são cultivados, eles vão promover sentimentos, que vão promover comportamentos, costumes, ou que vão promover hábitos. Então essa é uma chave muito importante, Aleluia! na nossa jornada cristã, porque a gente sabe também, Cristo deixou claro que teríamos aflições, mas ele também complementa dizendo para ter bom ânimo. E como ter bom ânimo dentro dessas aflições? Aqui a receita em Filipenses 4:8. Tudo parte do nosso pensamento, porque muitas vezes, se não todas, nós vamos olhar ao redor e nada vai nos promover algo bom. Muitas vezes a sensação dentro daquilo que a gente está vendo é algo que não tem saída, é algo que está tudo perdido. E não tem como ser de outra forma se não começarmos a cultivar. Não adianta esperar de fora, isso começa dentro. É algo que provém do nosso pensamento. É algo que é cultivado, que é alimentado na mente.
que vai começar a promover emoções ou sentimentos dentro de nós. Glória E a esses Deus. sentimentos, ao serem externados, vão ser os nossos hábitos e comportamentos. E aí sim, uma vez seguindo essa breve receita aqui de Filipenses, em que Paulo nos deixa, de cultivar pensamentos bons na nossa mente. O que vai promover também, importante na condição de igreja, é a união. Porque a união é o coletivo se tornando um, mas a união começa dentro de cada um de nós, ainda no nosso individual, não coletivamente. A união começa dentro de mim, dentro de você, através desses pensamentos que produzirão sentimentos e comportamentos, e esse comportamento que é a união no coletivo, um ajudando o outro. Deus, em sua grande misericórdia, infinito amor, Ele envia seu Filho por amor. É uma atitude do Senhor. Não haveria como o homem promover a reconciliação com Deus por ele mesmo. Então foi necessário que essa atitude viesse do próprio Deus, trazer a reconciliação com Ele, tornando-nos um aqui, mas também para com Ele. Cristo faz isso, é a reconciliação nós para com Deus, mas também Ele promove a nossa reconciliação entre nós. Tudo partindo, é por isso que também a palavra vai falar em Romanos 12:2, a questão de não se conformar, mas se transformar através da renovação do nosso entendimento. Glória a Deus. Não é inovar é criar algo do nada, é diferente. Não, a gente não tem que criar nada diferente. Nós temos que ser renovados, porque muitas vezes essa questão de inventar, a gente pode promover coisas que não provêm de Deus. É necessário um renovo interior no nosso individual, para que haja um renovo na comunidade, para que haja um renovo na comunhão, para que haja um renovo na igreja, para que a gente possa promover essa paz que vem de Cristo, essa paz que excede o entendimento. É necessário uma transformação, e essa transformação não é uma mágica, é algo que nós mesmos buscamos dentro de nós, para que depois a gente possa orientar outras pessoas a buscarem essa mesma paz no seu interior, para dessa forma ir multiplicando e Glória a Deus, indo ajudando o outro, ajudando no seu ministério, promovendo aquilo que tem de bom dentro de si, não apontando falhas do outro. É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que convence da falha, do pecado, da justiça. Não sou eu apontando o pecado, somente o pecado do outro, no intuito de derrubá-lo. É óbvio que a palavra envolve exortação também, mas a mensagem que eu estou trazendo não é essa. É uma questão de paz, de união. Nisso pensar, de pensamentos bons, para que a partir de nós possamos influenciar a nossa família, influenciar a nossa igreja, influenciar o nosso bairro, influenciar o nosso trabalho. Eu não sei o que você está passando, mas eu gostaria de deixar esse versículo para mim e para a tua meditação. São pelo menos 7 itens para que a gente medite, ainda que esteja tudo difícil, mas que essa transformação vai ocorrer. A perseverança, querido, na nossa jornada cristã, a perseverança, isso envolve perseverar. Porque muitas vezes nós esperamos uma mudança rápida, uma transformação instantânea, e nem sempre é assim. E isso envolve a perseverança. Só que olha só, a gente não pode confundir perseverança com insistência. Eu falei recentemente com o meu irmão, Diácono Eduardo. A insistência, quem insiste pode desistir porque cansa. Não podemos confundir também a perseverança com teimosia. Não, porque nós podemos estar teimando em algo errado, que não é benéfico, que não é honroso, que não é amável. A perseverança envolve algo a mais. A perseverança também envolve ação. A perseverança envolve também o lidar com diferentes níveis de dificuldade ao longo do caminho. Porque, por isso que eu disse, eu não sei o que você está passando, mas não é a última, não é a primeira, eu tenho certeza, dificuldade, mas também não vai ser a última, irmão. Todos nós estamos passando por algum processo.
E essa perseverança que nós devemos ter dentro de nós, que começa aqui no nosso pensamento, que vai promover ações nesse sentido, envolve lidar com diferentes níveis de dificuldade. Mas fique firme, como Cristo disse. Tende bom ânimo. Aleluia! Tende bom ânimo. Repita comigo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Confirma aí, meu Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a sua oportunidade. Em nome de Jesus. E que o Espírito Santo continue falando ao meu e ao teu coração nessa noite. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos estarmos adorando a Deus. Vou aproveitar esse minutinho, essa pausa da palavra. Vou dar uma saudação aqui aos irmãos que entraram agora. A irmã Vanessa Mendes, Deus abençoe sua vida. Daniel Souza, Deus abençoe sua vida. Kátia Vieira, Deus abençoe sua vida. Nossa filha do coração, de quem nós amamos, Esther Rodrigues, Deus abençoe sua vida. Yasmin Alves, Deus abençoe sua vida. Vanessa Lopes, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Fique na santa paz. Sabrina Sol, Deus abençoe sua vida. Quem mais? E o irmão Lorivaldo, aqui Santana da Bahia, dando glória a Deus. Boa é esta palavra. Esta palavra é maravilhosa, amados. Nisso pensamos, né? Naquilo que é bom, louvável, naquilo que enriquece o nosso coração. Deus abençoe aos irmãos que estão acompanhando, aos irmãos que estão marcando, os demais irmãos aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vós, tá bom? Vanessa Lopes, Deus é fiel. Glória a Deus, realmente Deus é fiel, tá bom? Compartilhem, marquem seus companheiros de casa, de vida, de família, de ministério. Vamos adorar a Deus mais um pouquinho. Depois nós estaremos entrando na palavra em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Se você puder, adore a Deus conosco aí, tá bom? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer.
você esteja fazendo uma oração semelhante a essa. Tu conhece meu interior e também vê toda a minha dor. Só assim meu coração está acelerado. Ele fica angustiado. Me socorre, Deus. Tu disse que na minha vida ia cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui ao meu Senhor. Deus, por isso do outro lado eu ia cantar. Mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus, eu estou apavorado. Eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti. Vem me ajudar, me chama e me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo. A minha mente, meu coração está partido. Seja tua mão, enquanto hoje vem adoração. Eu só te adorando que eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz. É só te adorando que eu me sinto feliz. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Pra me matar, o desespero me toma.
dispuser, em qualquer momento tu me adorar. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar. mas se tu se dispuser, Momento tu me adorar. mas se tu se
nós neste lugar, unindo os nossos corações e pedindo, Senhor, tem liberdade aqui. Tem liberdade no coração daqueles que nos ouvem por intermédio dessa live. Tem liberdade para mudar os corações, para transformar as vidas, para restaurar, Senhor Deus amado, os lugares anteriormente destruídos. Tem liberdade, Senhor Deus amado, para alcançar os contritos de coração, Senhor. Para libertar os cativos e oprimidos. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós essa noite. E que Ele venha nos ungir para tudo de lugar. E debaixo dessa atmosfera que nós queremos nos introduzirmos à palavra, Senhor. Nos introduzimos a palavra, Senhor. Tudo que o Senhor tem a dizer, a ministrar os nossos corações. Eu gostaria de te convidar, já que nós falávamos a respeito de restauração, nós falávamos a respeito de restauração, de pensamento, de reconstrução, de pensamento. Como o pastor Fábio disse, nisso devemos pensar, porque eu acredito muito que antes de construirmos algo fora, precisamos construirmos e edificarmos algo dentro de nós. Eu gostaria de convidar a abrir o seu exemplar da Sagrada Escritura no livro de Neemias. Neemias. A partir ali a partir do versículo capítulo 13, Neemias capítulo 13. Perdão, capítulo 12. Gente, a palavra está vindo na hora. 13:1, parte A apenas. É só algo que eu quero frisar no livro de Neemias. Talvez não tenha. Vai vir uns ganchar, um desfecho daquilo que Deus tem para falar em nós. Livro de Neemias, capítulo 13, versículo 1, parte A. Você que pode, hoje eu estou estilo David Leonardo. Alguém me dê um óculos, por favor. Livro de Neemias, capítulo 13, versículo 1. Você que pode, eu não sei como é que o David consegue fazer isso dele. Eu sinto sem pedaço de mim se eu não estou segurando o microfone, mas eu vou tentar. Vai dizer assim: os irmãos que estão presentes já acharam, os irmãos que estão na live já acharam. Vai dando um glória a Deus aí, ou soltando um coraçãozinho. Você que já encontrou. Neemias 13, versículo 1, parte A.
Faz um coraçãozinho lá, isso. Faz um coraçãozinho você que encontrou. Vai aí saudando, vai glorificando a Deus. Você que encontrou, você que está conosco, vai soltando lá isso, solta o seu coraçãozinho. Faz um barulho santo no Face é coraçãozinho. Amém? Vai dizer assim, ó. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo. Parte A. Amém? Vou ler de novo. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo. Amém? Até aqui. Hoje eu vou seguir uma linha de pregação diferente. Então, se você quiser, você pode sim fechar o seu exemplar da Escritura, deixar no lugar mais confortável, para que você venha prestar atenção plenamente naquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. O texto que nós ora lemos vai falar de uma passagem em que foi-se começado ali a passar alguns segmentos, regras. Ali fala dos amonitas e algumas questões litúrgicas que ali Neemias junto com Esdras começa então a destrinchar para todo o povo de Israel. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: até os ouvidos do povo que viessem a receber a palavra de Deus, até os ouvidos do povo tivessem prontos, preparados a receber a palavra de Deus, muita coisa aconteceu até que os ouvidos do povo tivessem ali preparados, sedentos a ouvir o que Deus tinha a falar para eles. E eu quero começar da história de Neemias, dando uma pincelada naquilo que Deus fez na vida de Neemias. E o texto vai dizer, Neemias capítulo 1, que Neemias então soube através de um parente que vem ali, de alguém que vem da cidade de Jerusalém. Ele vem saber da notícia de como está a cidade. Então a história vai dizer, a Bíblia vai dizer que ele chora, ele pranteia por conta da cidade, da condição que as pessoas ali estão. E Neemias tinha um ofício, ele era o copeiro do rei, como muito é sabido de todos nós que aqui estamos, entre pastores, entre ministros. E talvez você que nos ouve já conhece a palavra de Deus e sabe que Neemias ali, ele era um homem que ele era copeiro. A profissão de copeiro era uma profissão, e talvez ali, comparado nos dias de hoje, seria como um ministro diante do rei. E tudo passava por Neemias a chegar no rei, a saber-se que antes de matar-se o rei envenenado, que era um costume muito rotineiro da época, era costumeiro de alguma maneira tentar se envenenar o rei. Então levantava-se um ofício para que viesse alimentar e também proteger o rei. E esse ofício era o ofício do copeiro, que ele provava tudo que fosse passar ao rei. E esse era o ofício de Neemias. Então Neemias está ali vivendo o seu ofício na terra, servindo o rei, diante do rei servindo. E ali então o rei, que na época ali está servindo, ministrando e governando o povo também de Israel, e os outros reis estão subjugados a esse rei. E ele está lá governando, Neemias com o seu papel, com a sua função. De repente vem um chamado de Deus para a vida dele. E como vem um chamado de Deus para a vida de Neemias? O chamado de Deus para a vida de Neemias vem com uma informação. A informação que vem para a vida de Neemias é o chamado de Deus para a vida de Neemias. Perceba, quando Neemias recebe a notícia de que há um povo sofrendo, Deus está chamando Neemias através daquela notícia. Eu li aqui que eis que o livro de Moisés foi lido aos ouvidos do povo. Mas ali no tempo em que Neemias recebe uma notícia, não há livro de Moisés sendo lido ao ouvido de ninguém. Não há templo porque o templo foi destruído. Não há cidade porque a cidade foi arruinada.
queimada. Não há muros porque os muros foram derrubados. Não há portões porque os portões foram também queimados. E agora chega uma notícia ao coração de Neemias. E aqui começa a se construir um ministério. Quando chega uma notícia no coração de alguém, Neemias agora ele não é o tipo de crente que fala Deus te ajude. Neemias agora não é o tipo de crente que fala Deus te abençoe. Neemias agora não é o tipo de crente que fala Deus seja contigo. Não. Quando Neemias recebe aquela notícia, Neemias entende, os meus ouvidos ouviram, mas o meu coração se responsabilizou por aquela notícia. E eu estou falando agora aqui de um tipo de crente que a igreja deveria ser. Uma igreja que ouve uma notícia, uma igreja que vê uma notícia, uma igreja que sabe de uma notícia, e os seus ouvidos ouvem, mas o seu coração se responsabiliza. Pessoas que têm um ministério dado por Deus, são pessoas que ouvem de Deus uma notícia, são pessoas que permitem Deus trazer uma notícia, como Neemias chegou ali, recebeu aquela notícia, e entendem que aquela notícia não é o problema de alguém, é uma responsabilidade para orar. Entende que aquela notícia não é o problema apenas de alguém, mas é uma responsabilidade para jejuar. Entende que aquela notícia que chegou não é simplesmente mais um enredo da sua oração, mas é uma responsabilidade, um encargo sobre a vida de Neemias. E Neemias ali agora começa a chorar. O texto vai dizer que Neemias chora, que Neemias pranteia, que Neemias jejua, que Neemias fica sem comer. E Deus só confia a autoridade a quem passa por três etapas, perdão. Deus confia ministério na mão de quem trabalha. Deus chama Pedro e diz, Jesus, chamando Pedro, te farei pescador de homens, pois antes tu era pescador de peixe. Deus eterno envia Cristo na família de José, e na família de José Jesus aprende primeiro a ser carpinteiro, para depois ser o carpinteiro que bate a porta do nosso coração, porque antes de pregar a palavra para viver dela tem que pregar prego. Deus nunca chamou nenhum vagabundo. Todo missionário que Deus chamou para fazer uma obra e viver aquela missão, ele tinha um ofício. Neemias era copeiro, ele governava a casa do rei, ele gestoriava a casa do rei. Pedro era pescador de peixes, Jesus carpinteiro, Paulo fazedor de tenda, Moisés era príncipe e guerreiro no Egito, e não tinha um vagabundo no reino de Deus. De repente Deus chama Neemias. 3 passagens o indivíduo tem que passar para que ele venha viver o ministério. Neemias servia, porque Deus só chama quem serve. 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 Segundo, já servia, mas ainda não tinha autoridade, ele tinha autorização para provar a comida do rei, autorização para entrar na sala do rei, oh glória, autorização para falar com o rei, autorização para falar com o rei de frente com a rainha, porque Neemias capítulo 2 vai dizer que a conversa de Neemias com o rei é diante da rainha. Ele tinha autorização para entrar, ele tinha autorização para sair, mas a autorização não é autoridade. A autorização é que alguém te permitiu, mas a autoridade ainda está por cima de alguém. Mas quando Neemias chora e jejua, não, você da live aí não está entendendo, senão você estava entupindo de coração. Quando Neemias chora e jejua, a autorização é transformada em autoridade, porque o rei olha para ele e diz, o teu rosto está diferente. Ah, apóstolo, prova que ele recebeu autoridade. A carta que o rei dá não é autorização, porque Neemias é copeiro, mas você vai ver nos capítulos posteriores que de copeiro ele é enviado para reconstruir, mas ele não é só um reconstrutor, ele vai como um governador de Jerusalém levantar os muros, os portões e reedificar. E agora o choro e o jejum. Choro por quê? Por causa da dor de Neemias.
Choro por quê? Porque Neemias estava com fome? Não. Choro por quê? Porque Neemias queria uma bênção? Não. Choro por quê? Porque Neemias queria um ministério ser reconhecido por Deus? Não. Choro porque Neemias queria ser reconhecido por rei? Não. Choro porque Neemias recebeu uma notícia de alguém que estava sofrendo. Neemias estava chorando e não era por ele. Neemias estava jejuando e não era por ele. Neemias estava pagando o preço e não era por ele. De repente Deus no céu permite elevar o status. Deus não eleva o status de quem sobe, Deus eleva o status de quem desce. Deus não eleva o status de quem quer subir, Deus eleva o status de quem quer descer. Neemias decide descer, ele fala: o povo está sofrendo, eu vou descer. O povo está chorando, eu vou chorar e descer. O povo está com fome, eu também não vou comer. Quando Neemias toma uma decisão de descer para que venha a ser elevado algo sobre a vida do povo, Deus eleva o status de Neemias e dá um ministério para Neemias. Transforma Neemias num grande governador para reconstruir os portões, os muros. E agora eu entro no contexto da mensagem que nós lemos, porque a mensagem que nós lemos vai dizer que a palavra de Deus e a lei de Moisés estava sendo lida aos ouvidos do povo. E quando eu percebo que Esdras, no livro de Neemias, capítulo 3, se eu não me engano, ou Esdras capítulo 3 agora, eu acho que é Neemias 3, enfim, continuo. Vai dizer que Esdras abre o livro e lê diante de todos, e todos o ouvem na praça. O objetivo de reedificar algo só faz sentido se for para a palavra de Deus chegar ao coração de alguém. Aleluia. Construir um templo só faz sentido se for para a palavra de Deus chegar em coração de alguém. Construir uma página, construir um ministério, um casamento, não sei o que você está construindo. Entenda essa palavra, não sei o que você está edificando, mas deixa eu te falar, só faz sentido se for para que isso seja a mensagem de Deus chegando ao coração de alguém. Seu casamento tem que ser uma mensagem de Deus, a sua vida tem que ser uma mensagem de Deus, a sua casa tem que ser uma mensagem de Deus, o teu ministério. Neemias entendia: eu sou um governador, mas Deus não me levou para que eu venha me sentir um governador de narizinho em pé. Deus me levantou para que a palavra de Deus seja lida aos corações. E dentro de ministério há oposição. Dentro de ministério há Dentro de ministério há Você que está em casa e nossos irmãos aqui, vem comigo. Dentro de ministério há oposição. E eu quero falar do comportamento do teu adversário. O primeiro comportamento do teu adversário, e no livro de Neemias, nos capítulos posteriores, eles começam a caracterizar, porque vai se levantar contra a vida de Neemias três indivíduos: Sanbalate, Tobias e Geazem. Três indivíduos. Perceba que os três indivíduos, eles são homens de status. Geazem é um homem citado na palavra, pouco citado, mas percebe-se que ele tem um posicionamento importante dentro da sua etnia, do seu povo. Sanbalate, que é o mais citado, ali também tem dentro do povo de Samaria um posicionamento importantíssimo, assim também como Tobias. E perceba que quem se levanta para se opor a Neemias não são pessoas pequenas. Pergunte para mim por quê. Porque quando Neemias era copeiro do rei, ninguém se levantava contra Neemias. O povo se levantava para matar o rei. E para proteger o rei, quem bebia o vinho era Neemias. O povo se levantava para matar o rei. Para proteger o rei, quem comia o pão do rei era Neemias. Porque Neemias era só copeiro. Mas quando Deus eleva Neemias de status, inimigos do mesmo patamar de Neemias começam a se levantar. Tem gente que quer subir de cargo. Tem gente que quer subir de ministério. Quer pregar pelas nações, pelos quatro cantos da terra. Deixa eu te falar, enquanto você estiver servindo na casa do rei, entregando um copo de água para o rei,
o levante vem contra o rei. Porque tem uma coroa que chama autoridade, a coroa que denota e demonstra autoridade é a mesma que mostra para aqueles que querem confrontar o governo de que há alguém no comando. Mas quando o povo entende que Neemias está no comando de algo, se levantam pessoas, e a estratégia que eles usam é a mesma que o adversário da minha e da tua alma usa contra nós. A primeira estratégia que eles usam nos capítulos posteriores, você vai perceber que Sanbalat e Tobias se unem e vão dizer assim: eles agora vão reedificar o muro? Poderão eles reedificar esse muro? Poderão eles levantar novamente as pedras do templo destruída e tudo? Eles começam a liberar a palavra de desânimo. A primeira estratégia do adversário da minha e da tua alma para interromper o teu ministério, o meu ministério, o nosso ministério, é o desânimo. É bem sabido que nos dias de hoje o desânimo, depressão, é o mal do século. Há uma gama de pessoas tomadas por desânimo. Eles começam a lançar palavras sobre o povo e sobre Neemias, dizendo: que será desses pobres judeus? Começam a tentar desanimar, e desânimo é algo terrível. A Bíblia vai dizer em Números capítulo 13 que o desânimo foi o que fez o povo de Israel voltar para o Egito. Quando eles chegam diante do lugar em que Deus prometeu para eles, eles olham, espiam e voltam dizendo: a terra é boa, mana leite e mel, mas há muitos gigantes. E no texto de Números capítulo 3 vai dizer assim: nós somos como gafanhotos aos seus olhos. É isso que diz? Não. Nós somos como gafanhotos aos nossos olhos diante deles. É isso que os espias vão dizer. É isso que uma pessoa desanimada vai dizer. Sabe por quê? Porque o teu desânimo, ele não aumenta a tua força, ele aumenta o tamanho do gigante. O teu desânimo, ele aumenta o tamanho do teu oponente. O teu desânimo aumenta o tamanho do teu problema. É por isso que o pastor vai ler em Filipenses capítulo 4, vai dizer: nisso pensai, no que for bom, no que for honroso. Tira a sua mente do desânimo, tira a sua mente daquilo que te põe para trás. Quando Moisés vai morrer em Josué capítulo 1, Deus vai começar a dar uma injeção em Josué, dizendo: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, Josué, porque ninguém vence, ninguém derruba a muralha desanimado. Se Josué chega diante das muralhas desanimado, a muralha seria maior do que já é. Se você chega diante de um gigante desanimado, o gigante aos seus olhos, olha o que os espias vão dizer: aos nossos olhos somos como gafanhoto. Porque gente desanimada é gente que tem complexo, ela se diminui, ela fala assim: eu sou tão pequeno diante do problema. É aos seus olhos porque você é desanimado, é aos seus olhos porque você está deixando o desânimo te tomar. E desânimo não é frescura, desânimo não é um mimo de muitas pessoas, não. Desânimo é uma estratégia satânica, que até mesmo Elias, homem usado por Deus, que dizia: segundo a minha palavra, não vai chover. Quando de repente se levanta uma guerra contra Elias, um desânimo toma o coração de Elias, e ele vai se esconder numa caverna. Um desânimo toma o coração de Elias, ele vai se esconder numa caverna. Ô meu lindo, nós estamos numa live transmitindo aqui. Eu já falo com o Senhor já, tá? Deus abençoe. Amém. E ali Elias, tomado de desânimo, Deus vai animar Elias. Como é que Deus anima Elias, pastor? Ele vira para Elias e fala assim: está achando que tu é único? Está achando que só tem você? Como que ele anima Neemias? Ele anima Elias, falando assim: tem um monte de profeta aí, rapaz. Você está escondido.
Eu percebo que quando alguém está desanimado, às vezes não dá para mimar. Quando Deus fala para Josué, Moisés morreu, eu estou desanimado. Deus fala, problema seu luto já acabou, levanta, se esforça, tem bom ânimo, porque o povo tem hora para chegar na terra prometida. Ei, querido, enquanto você está desanimado, tem pessoas que dependem do teu ministério. Enquanto você está desanimado, tem pessoas que dependem da tua vida. Enquanto você está desanimado, tem pessoas que dependem da sua posição, oh glória. É Deus dizendo nessa palavra, se você é alguém que chora, se você é alguém que paga preço, se você é alguém que Deus confiou um ministério na tua mão, Deus está dizendo nessa noite, para você entender essa palavra, se esforça, tem bom ânimo, não deixa a primeira estratégia do inferno te derrubar. O desânimo é a primeira estratégia de Satanás. Depois de tentar desanimá-los, a Bíblia vai dizer que Sambalate, Tobias e Gesem se unem, unidos ali. A primeira estratégia que eles tentam é o desânimo, a primeira estratégia é o desânimo. Depois, a Bíblia vai dizer, deixa aqui, fui no natural. A Bíblia vai dizer que eles começam a tomar outras posições. Eles começam a tomar outros posicionamentos para que venha arrancar Neemias do seu ministério. Primeiro eles tentam desanimá-lo, mas eles percebem que Neemias não é um homem que desanima fácil. Porque Neemias é alguém que agora sabe que a sua responsabilidade é grande. Então depois eles tentam uma próxima estratégia. A próxima estratégia, eles começam a enviar cartas a ele, comunicando-se com Neemias, e eles tentam, em uma das suas cartas, impor medo em Neemias. Eles dizem, Neemias, se esconde no santo dos santos, porque os inimigos estão se levantando contra ti. Neemias dá uma resposta para eles, diz assim, como poderia eu me esconder no santo dos santos? Seria algo profano diante de Deus. E Neemias depois responde assim, e um homem como eu se esconderia? Está na Bíblia. Não, você não pegou. Neemias vai dizer assim, um homem como eu se esconderia, faria isso? Quando Neemias diz isso, Neemias não está dizendo que Neemias não tem medo. Quando Neemias diz isso, Neemias não está dizendo que Neemias não tem problemas em seu psicológico, se caso porventura ele vier a enfrentar uma guerra. Quando Neemias diz isso, ele não diz que ele está sofrendo e que de repente não está sofrendo e que isso não será um problema para ele, mas ele está deixando muito bem claro para quem está comunicando com ele, dizendo assim, eu não saí da onde eu saí para parar por causa de medo. E aqui eu não estou dizendo de medo de uma cobra, medo de uma serpente, medo de um leão. Eu estou dizendo de um medo que faz você pensar que você não é capaz. Porque a estratégia de Satanás é essa. Ele não levantou os gigantes, e ali os homens, voltam para Números 13, eles vão dizer a respeito dos gigantes, e eles vão falar como se eles não fossem capazes de vencê-los, como se eles não tivessem qualificações militares para vencê-los. Ali eles começam a falar, Neemias, você é um edificador, mas você não é guerreiro, você é copeiro. E se vir esse povo te enfrentar, você vai morrer. Aí Neemias dá uma resposta para eles, dizendo assim, ei, eu vou fazer a obra aqui com uma mão na ferramenta, está na Bíblia, uma mão na ferramenta e a outra na espada. Neemias está dizendo assim, ei, eu não sou guerreiro, mas é o seguinte, eu estou determinado a terminar o que eu vim começar. Ei, a segunda estratégia que o inimigo vai usar contra a tua vida, a primeira é desânimo, a segunda é se ele vê que você não desanima, ele vem para cima para te promover medo. É por isso que Deus vai dizer para Josué, Josué, se esforça, tem bom ânimo e
não temas. Quando ele diz se esforça, tem bom ânimo e não temas. Perceba que a segunda palavra de Deus para Josué é se esforça, tem bom ânimo e não temas. Não temas porque, Josué, quando eles perceberem que você é esforçado, quando eles perceberem que você não tem desânimo no teu coração, eles vão vir para cima, você enfrentará guerras. E quando as guerras virem, Josué, não tenha medo. Quando a batalha vir, Josué, não tenha medo. Neemias, quando a batalha vir, Neemias, contra a tua vida, com uma mão você constrói, com a outra você batalha. Ele vai dizer, numa mão está a ferramenta, na outra está a espada. Ele vai dizer, numa mão eu estou vivendo o meu ministério, porque o meu ministério é dividido em duas partes. No meu ministério, qualquer ministério de qualquer pessoa é dividido em duas partes. Deus vai chamar Jeremias e vai chamar Jeremias para 4 coisas. Ele vai chamar para destruir, para arrancar, para destruir, mas depois vai estar escrito lá para edificar. Então o ministério é dividido entre construir e desconstruir, entre guerrear e trazer paz. Jesus vai dizer, não cuideis de que vim trazer paz, mas vim trazer espada. Quando Neemias diz, na minha mão tem uma ferramenta e na outra tem espada, ele está dizendo, eu estou aqui para construir, e Deus me deu palavras para edificar, Deus me deu uma revelação para edificar, Deus me deu uma revelação para construir, Deus me deu uma revelação para levantar muros, Deus me deu uma revelação para levantar portões, Deus me deu uma revelação para levantar famílias, mas Deus também me deu uma palavra para pôr meu inimigo para correr, Deus também me deu uma revelação para pôr meu adversário por terra, Deus também me deu uma revelação para mostrar para Satanás que a estratégia dele de me pôr medo não vai me derrubar, não vai me parar, o medo não vai me parar. Olhe para cá, eles chegam com uma notícia de medo, e o medo é uma notícia, o medo é uma notícia, você traz para dentro se quiser. Aqui é palavra para quem tem um ministério, todos nós temos um ministério pessoal independente. Deus está te dizendo, primeira estratégia depois que Deus te levanta é desânimo. A segunda estratégia é por medo. Medo. E medo não faz parte de obreiro de Deus. Por isso que quando os serafins, os anjos aparecem, os querubins, aparecem e dizem, não temas. Quando Jesus aparece transfigurado, andando sobre as águas, diz, não temas. Quando Deus aparece teofanicamente para os seus servos, ele diz, não temas. Todas as vezes que Deus chama, quando Deus chama Jeremias, Deus diz, não temas. Chama Ezequiel, diz, não temas. Chama Isaías, diz, não temas. Porque ele não chama ninguém para andar com ele com medo, porque o medo vai te impedir, o medo vai te travar, o medo vai te bloquear, o medo vai impedir de que você seja até mesmo você mesmo. O medo vai impedir de que você creia no teu próprio ministério individual. A estratégia do adversário com Neemias é a mesma estratégia que o adversário usa contra você. É por medo. Depois de por medo, depois de tentar por medo, vendo eles que Neemias não teme, então eles decidem agora tomar uma outra posição. Eles veem que Neemias não se rende ao medo. Eles veem que Neemias não se rende ao desânimo. Eles então, vai dizer na Bíblia, que eles promovem a dissensão. Lá para o seu capítulo 5, Neemias vai, no capítulo 4 isso acontece, no capítulo 5 Neemias vai resolver isso. Acontece uma guerra entre o próprio povo, e o povo começa a brigar entre si. Porque você quer ver uma obra parar, o líder está empenhado e o povo está se matando. A estratégia do adversário é a mesma. No lar ele faz o mesmo. No lar ele chega e fala, cada um por si, todo mundo se matando, e que a casa dividida não subsiste. Quem se divide não se ajunta. Quem se divide não se une a um propósito. E normalmente são líderes que começam a se dividir.
Acredito eu que entre o povo que Neemias estava liderando, os patriarcas de família começaram a brigar entre si, porque sempre são os cabeças que brigam. Vai ler na passagem de Ló e Abraão. Não é Ló e Abraão que brigam, são os pastores. Até nos dias de hoje são os pastores. As ovelhas não brigaram, as ovelhas de Ló não brigaram, as ovelhas de Abraão não brigaram, e nem Ló e Abraão entraram em contenda, porque os apóstolos, os líderes supremos ali que Deus tinha permitido vir e conduzir aqueles líderes liderados, que eram os pastores, eles não brigavam, mas quem brigava são os pastores. E até hoje é assim. Até hoje assim são os pastores que brigam, as placas que dividem, os pastores que entram em contenda. Entre Abraão e Ló tinha pasto para todo mundo, tinha revelação para todo mundo, tinha palavra para todo mundo, tinha alma para todo mundo cuidar, mas são sempre os pastores que começam a entrar em contenda. Sabe por quê? Porque a estratégia do inferno é a mesma. Se a gente não consegue vencê-los com desânimo, porque a gente pôs desânimo aí 22 anos atrás, eles não desanimaram. A gente tentou por medo dentro de 60 anos depois de Cristo, e eles não desanimaram. Quanto mais a gente queimava eles, mais eles pregavam. Quanto mais a gente perseguia eles, mais eles cresciam. Então não deu desânimo, não deu medo. Então sabe o que a gente vai fazer? A gente faz um monte, a gente permite eles se dividirem, eles entrar em contenda, divisão de língua. Cada um começa a falar uma linguagem diferente, cada um começa a entrar em contenda um com o outro. As lideranças começam agora já não andar mais junto, e agora Neemias começa a olhar para aquele povo e fala: meu Deus, a obra vai parar. A segunda estratégia que o adversário usa para eliminar uma obra, para parar a obra de Deus, o ministério de Deus na tua vida, é trazer divisão com as pessoas que estão contigo. Aleluia. Só que no seu capítulo 5, se eu não me engano, Neemias vem e resolve toda essa questão. Neemias vem e começa ali a partir do capítulo 3 até o capítulo 5 e até o capítulo que nós lemos, a palavra de Deus é ensinada. O quê? A palavra de Deus é ensinada desde o 3 ao 5, se não me falha a memória, ou se não for o Esdras que está em conexão. O Esdras 8, né? Esdras 8. Neemias 8. A palavra de Deus é ensinada. Porque você quer tomar uma posição, você quer acabar com a divisão, só tem uma solução. Ou você faz como Neemias fez. Foi a estratégia que Deus deu para Neemias. Você convence quem está contigo de que ele precisa do outro. Porque Neemias coloca uma família em cada reta do muro para edificar. É separado por famílias. E Neemias faz eles entender que uma família precisa da outra. Diga para alguém que está do teu lado aí: você precisa de mim. Quero saber se tu brigando comigo não, hein? Diga para alguém que está perto de você aí. Olha para cá. Se você não pegou isso, daqui a pouco você vai dizer de novo. Abraão vira para Ló e fala assim: Ló, não é bom que os nossos pastores, se nós estejamos brigando por causa dos nossos pastores. E Ló pergunta: por que Abraão? E Abraão fala: porque nós estamos em terreno inimigo. E o inimigo pode nos ver brigando e pensar que nós somos fracos porque brigamos. Está na Bíblia isso. Porque enquanto os nossos pastores e nós estamos brigando, o nosso adversário não vai abaixar a espada dele. Enquanto você está perdendo tempo em contenda com quem deveria estar edificando com você, o adversário da tua alma está vencendo na estratégia e ele não vai abaixar a espada dele. Agora fala para alguém que está perto de você assim, fala assim: você precisa de mim. Tua mão, diga, tua mão segura uma espada. A tua outra mão, a ferramenta para construir. Mas quem é que guarda as tuas costas?
Diz assim: você constrói da direita, mas quem fecha a brecha da esquerda? Precisamos aprender com Neemias. Neemias, em seu ministério, ele entende essa estratégia que não vai funcionar. Ele já fala: ô povo, volta para cá. O texto vai dizer que Neemias, desânimo, não desanimou, porque o coração do povo estava inclinado a trabalhar naquela obra. Por que eles usam a dissensão como estratégia, o adversário? Quando ele vê que o ânimo do líder está porque ele não está trabalhando sozinho, quando ele vê que o ânimo do pai de família, da mãe de família, é porque não está buscando sozinho, quando ele vê que na empresa, se você está numa empresa, quando ele vê que o ânimo do dono, do patrão, do gestor, do gerente, é porque ele não está gestoriando, lutando, trabalhando sozinho, sabe o que o adversário faz? Fala assim: teu ânimo era comunhão, eu tiro ela. Só é bobo quem deixa, porque se sabe que o coração do povo inclinado a trabalhar é o que dá ânimo, então mantém o povo conectado. Só tem um jeito de manter o povo conectado, é lembrando que cada um precisa do outro. Um precisa do outro, um precisa do outro. Jesus entendia isso, por isso que quando ele vai para o Getsemane, ele vai dizer para Pedro, Tiago e João, quais são os que são destacados a ele a orar. Ele vai dizer: a minha alma está angustiada até a morte, fica aqui, fecha a brecha comigo, ora comigo, paga preço comigo, me ajuda nesse momento. Um precisa do outro. Outra estratégia o inimigo vai usar contra Neemias. A primeira é desânimo. A primeira? A segunda? Medo. A segunda? Medo. A terceira? Divisão. A terceira? Divisão. Desânimo não deu, medo não deu, divisão não deu. O que eles fazem? Eles falam: Neemias, visto que tudo isso tem acontecido, venha cá até nós. Vamos nos unir nesse propósito. Vamos edificar os muros juntos. No texto que eles vão fazer uma aliança com Neemias, ou tentar, eles mandam uma carta, e o texto vai dizer que os muros já haviam sido construídos e também os portões, só lhe faltava-lhes fechar as brechas. Enquanto ainda tem brecha aberta, sempre vai ter alguém querendo fazer aliança contigo, mas não é de Deus. Olha para cá, Neemias vai dizer: estou em uma grande obra. Neemias, no momento do desânimo, ele não disse que estava em uma grande obra. No momento do medo, ele não disse que estava em uma grande obra. No momento da contenda no meio do povo, ele não disse que estava em uma grande obra. Ele só lembrou quem queria fazer aliança com ele. Quem queria fazer aliança com ele, ele vai dizer no texto: eles não querem o meu bem, eles querem o meu mal. Se eu for lá conversar com eles, eu vou tirar o meu foco. Se eu for fazer aliança com eles, eu vou perder o meu foco. Porque você pegar o seu inimigo e colocar dentro da sua casa, não transforma ele no seu amigo, transforma no seu inimigo dentro da sua casa. Você pegar o seu inimigo e colocar dentro do seu convívio pessoal, não transforma ele no seu amigo, transforma num amigo, num inimigo que entrou pelas brechas. Oh, glória! Mas Neemias dá uma resposta para eles, dizendo assim: estou numa grande obra. Quem ouve vai dizer: agora está se achando, só porque venceu o desânimo. Agora está se achando, só porque enfrentou alguns gigantes e venceu os próprios medos. Agora está se achando, só porque o povo respeitou a voz de autoridade dele, está debaixo do mesmo governo. Agora porque tem um ministério, está se achando. Agora porque Deus está usando ele, está se achando. Ei, mas esse mesmo que acha que você está se achando é o mesmo que estava enviando mensagem como estratégia do adversário
adversário para te fazer parar. O que eu estou querendo dizer aqui? Josué só obedeceu quando ele fez alianças com quem ele não deveria fazer. Salomão só obedeceu quando ele fez alianças com mulheres que ele não deveria fazer. Porque enquanto você tem brecha aberta, faz aliança com quem você não deveria fazer, você está abrindo uma oportunidade para o adversário parar a obra que Deus colocou na tua mão. Então aprenda a não fazer alianças em momentos que você tem que continuar com a aliança que Deus já te deu. Quando Deus deu uma carta na mão de Neemias, ele fez aliança com pessoas. Ele disse: eu vou construir quem está comigo. Famílias se levantaram com ele, famílias começaram a pôr a mão na obra com ele, famílias começaram a dobrar o joelho com ele, famílias começaram a chorar com ele, famílias começaram a pagar preço com ele. Ei, no momento em que o ministério cresce, tem gente que vai querer fazer aliança, mas quando você está lá em cima, quem quer fazer aliança não quer fazer aliança porque está em comunhão com a obra, está procurando um jeito de te parar, mas não sabe como te parar. Não te parou com medo, não te parou com desânimo, não te parou com contenda. Então ele pensou: é melhor se a gente se unir, porque sendo amigo dele, como amigo dele, eu consigo parar ele. Do lado dele, conhecendo o coração dele, eu consigo parar ele. Andando com ele, eu consigo parar ela. Andando com ela, eu consigo parar ela. Andando com ela, eu consigo envenenar ela. Mas é Deus dizendo: toma cuidado. Toma cuidado com as alianças que você vira fazer. Amém? Deus abençoe. Tamo junto. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado com as alianças que você vira fazer. Neemias vence. Não para. Não para no desânimo. Não para no medo. Não para na contenda. Não para quando tentam fazer amizade com ele e na verdade não é amizade. Agora eles vão para a última estratégia. E eles mandam uma carta para Neemias dizendo assim: Neemias, estamos enviando uma carta ao rei Artaxerxes para que venhamos informar as coisas que tu tens feito, que tu tens te proclamado rei do povo de Israel, que tu tens te proclamado rei neste lugar, se levantando contra o rei. Salvo que essa notícia na vida de Neemias seria o seguinte: chegando essa carta ao rei, o rei enviaria tropas, porque isso é motim, isso seria condição de morte para Neemias e para todas as famílias que estão com ele. Todas as outras cartas Neemias responde, essa Neemias não responde. Se você observar a história contextual do texto, Neemias não manda nada para eles. Neemias vai para o altar. Chegando no altar, Neemias diz assim em sua oração, e está na Bíblia, ele vai dizer: Senhor meu Deus. E ele começa a apresentar qual a estratégia? A calúnia. Quando o adversário não pode te desanimar, quando o adversário não pode te vencer com medo, quando o adversário não pode introduzir contenda, dissensão entre os que estão contigo, quando ele não pode de alguma maneira fazer aliança contigo, porque o adversário da tua alma procura fazer aliança contigo através das tuas brechas, através do que você de repente te oferece algo para você assistir quando ninguém vê, te oferece algo para você comer quando ninguém vê, beber quando ninguém vê, conversar quando ninguém vê. E você nem entende que essas alianças que você tem é o inimigo te tirando da tua missão, é o inimigo te tirando do teu ministério. Mas quando você vence essas brechas, ele começa a levantar calúnia. Com Jesus eles começam a ver que Jesus é um homem que não desanima. A Bíblia vai dizer que ele vai
de Judeia a Galileia, de Samaria a Jerusalém, e percorre, indo e vindo a Decápole e a vários lugares ali como Genezaré, Gadara, que são as cidades da Decápole, atravessando de barco, andando a pé. Não há desânimo no coração de Jesus. Tem gente que parece que vai daqui para ali para cultuar, já fica desanimado. É porque você é rendido para a estratégia do diabo. Jesus não tem medo. Eles todo o tempo tentavam lançar mão de Jesus, vai dizer as Escrituras. Ainda assim Jesus continuava pregando. E tem gente que o primeiro levante e fala: vou ficar na minha porque eu não posso falar, porque senão eu vou levantar a contenda. É porque você se rendeu à estratégia do diabo. Jesus não teve medo de pregar nem para demônio, porque quando o demônio fala, faz isso, ele fala assim: eis que está escrito em Deuteronômio capítulos, nem só de pão viverá o homem. Você tem medo de falar da palavra porque o medo já entrou no seu coração e é a estratégia do diabo. Quando os discípulos começavam a contenda dizendo: quem de nós é o maior? Ele já corta logo dizendo: quer ser o maior, serve. Quer ser o maior? Seja o último. Quer ser o primeiro? Seja o último. Quem vai sentar lá? Ninguém sabe. E nenhum de vocês também vai saber agora. Ou por acaso vocês podem passar pelo que eu vou passar? Pode beber do cálice que eu vou beber? Então cala a boca e anda quieto e para de ficar de contenda todo mundo. Eles tentavam andar com Jesus, mas não conseguiam ter aliança com Ele. Porque Jesus sempre mostrava para eles: pô, você é pouco caiado. Não tem como vocês andar, falar coisas boas, ficar aqui pregando coisas boas junto comigo, sendo vocês do jeito que são. Jesus não tinha brecha. E agora eles começam a fazer o que? Dizer: tem demônio. É espírito de Beelzebul. Porque quando ele não vence você em nenhuma dessas estratégias, ele só resta caluniar, querido. Por isso que Jesus vai dizer: bem-aventurados sois vós quando sofrerem injúria por amor do meu nome. Quando vos perseguirem por amor do meu nome. Ei, eles enviam uma carta mentirosa dizendo que vão contar mentiras sobre Neemias para o rei, a fim de que o Neemias venha morrer na mão do rei. Neemias então vai para o altar e diz: Senhor, veja essa carta, veja o que eles estão dizendo a respeito de nós. Neemias diz: de nós, de nós. Neemias não diz de mim. Primeira coisa que eu aprendo é que Neemias não foi tirar desaforo com quem caluniou. Aleluia. Neemias não foi bater boca com quem caluniou. Oh, glória. Neemias foi chorar no altar. Porque Neemias esperava uma solução para o seu problema. O interessante é que Ana queria uma solução e vai chorar no altar. Jesus queria uma solução e vai chorar no altar em Getsemane. Interessante que Getsemane, que é o Monte das Oliveiras, é um lugar interessante. Em Ezequiel, quando o Espírito Santo sai do templo, ele vai para o Monte das Oliveiras. Quando Davi está sendo perseguido, há de morte, ele foge para o Monte das Oliveiras. Quando a alma de Cristo está angustiada até a morte, ele foge para o Monte das Oliveiras, porque quem espera a resposta vai para o altar. Neemias chega no altar e diz: veja, Deus, o que eles estão falando a respeito, as mentiras que estão falando a respeito de nós.
Quando você for levantado uma calúnia contra a sua vida, em vez de você falar, eu vou parar, eu vou desanimar, em vez de você falar, eu não aguento mais, eu vou parar, corre para o altar e libera uma palavra para Deus, dizendo, Deus, Senhor, olha aí o que eles estão falando a respeito de nós, porque se você de verdade é chamado por Deus, quando falam do teu chamado, estão falando de quem te chamou também. Se você de verdade é chamado por Deus, quando falam da tua obra, a obra que vocês estão fazendo, estão falando daquele que te deu autoridade para vivê-la. Quando você de verdade é chamado por Deus também, quando tentam parar aquilo que está na tua mão, estão tentando parar aquele que te chamou. Então Neemias, entendendo, ele disse, Deus, olha o que eles estão falando a respeito de nós. Neemias chora no altar, reclama no altar, confessa no altar, reclama ao Senhor no altar, porque ele sabe que aquele que o chamou é quem deve resolver esse decreto, é quem deve mudar essa história, é aquele que vai o advogar, é aquele que vai intervir. E agora nós chegamos no texto que nós lemos, que a partir de Neemias capítulo 8, Esdras e Neemias, e diga-se de passagem, Esdras começa a fazer leitura da palavra de Deus até o último texto, que é o texto que nós lemos. Porque Neemias enfrentou toda essa dificuldade. Não foi só para as pessoas terem uma casa. Não foi só para as pessoas poderem ver os muros serem edificados. Não. Enquanto Neemias trabalhava fechando as brechas e levantando um muro de proteção ao redor do povo, o povo teve de volta a palavra de Deus aos seus ouvidos. Se você cair em uma dessas estratégias, a palavra de Deus vai deixar de chegar no ouvido de alguém. Se você se render em uma dessas estratégias do inferno, a palavra de Deus não vai chegar no ouvido de alguém. Ah, mas eu sou Neemias, não fui eu que li. Quem leu foi Esdras, sim. Mas enquanto Deus levanta o teu ministério, Deus sempre vai levantar alguém para fazer a obra contigo. Deus nunca vai permitir você viver a obra sozinho. Deus levanta Neemias, mas levanta Esdras. Deus levanta Moisés, mas levanta Arão. Deus levanta Elias, mas levanta Eliseu. Porque sempre tem alguém para dar continuidade, para dar completude na obra que Deus está trazendo e fazendo através da sua vida. Se você parar, Esdras perde um escudeiro. Se você parar, Esdras perde um edificador. Se você parar, Esdras perde um líder. Se você parar, Esdras vai perder um governador sobre a sua cabeça. Se você parar, Esdras vai perder. Se você parar, famílias vão perder a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E nessa noite, eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Através dessa live, que você possa pensar no que você está pensando. No desânimo. Abre para mim, pastor, de novo, Filipenses lá. No que você está pensando? No que o teu coração está depositado? No que você está pensando no desânimo? Vai dizer, tudo que é verdadeiro. No desânimo chega uma notícia. Segundo aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos. Mas no que você está pensando? É na verdade ou na notícia que o diabo está te dando? Está dizendo nisso, pensar no que for verdadeiro. Depois ele vai pôr medo de que você não é capaz de viver. Mas no que você está pensando? No que é honesto? A retidão, você? Do que você tem medo? No que você está pensando? Depois de
tentar por medo, ele vai tentar por contenda, dissensão, e está dizendo, nisso pensar em tudo que for justo. Faça o que é correto. Se for justo unir, quem está se separando, una. Mas se não tiver jeito, faça que nem Moisés fez. Desce do monte, desce a espada. Quem é comigo? Continua construindo. Você que não é, sai fora. Mas a obra não para. O chamado não para. Aquilo que Deus tem na tua vida não para. Haja com justiça. Pense naquilo que é justo. No que você está pensando. Se estão tentando fazer aliança contigo, vai dizer, tudo que é puro. Se o adversário encontrou uma brecha para fazer aliança contigo, pense no que é puro. Coloque o seu coração naquilo que é puro, tudo que é puro. Se eles estão tentando acabar com o seu ministério com calúnias, vai dizer aqui, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Pense na sua boa fama. Pense no bom nome de Deus que Deus permitiu ser colocado no teu. E não para, não para, não para, não para, não pare, não pare, não pare, porque tem pessoas dependendo de ouvir a palavra de Deus através da tua vida. Que o Senhor possa te acalentar com essa palavra. Nós vamos adorar a Deus com mais uma canção, só um refrão para encerrar. Que Deus venha acalentar o teu coração com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa acalentar a tua alma. Possa acalentar a tua alma e o teu espírito. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida, larga tudo e parar. Desconhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas. Nessa noite, após essa palavra poderosa, que possa
ficar no meu e no teu coração nessa noite. Você que está desanimado, desanimada, feche teus olhos nessa noite. Vamos agradecer por mais essa oportunidade que tivemos de sermos ministrados com algo da parte do Senhor, algo do céu para mim e para a tua vida. Amém? Feche teus olhos nesse momento. Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos de estar aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido nossa necessidade, Senhor. Mas te agradecemos pela oportunidade, Pai, de termos ouvido da tua boca, da tua palavra, Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que essa palavra possa fazer morada, permanecer, ficar gravada no nosso coração, Senhor. E todo desânimo, toda tristeza, o medo, Pai, seja eliminado, Pai, dos nossos corações, da nossa mente, Senhor. Que possamos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, prosseguir, Senhor, sem desanimar, Pai, proclamando o Teu nome, Senhor, independente da crítica, independente, Pai, do inimigo, independente das estratégias do inimigo, pois nós sabemos, Pai, que servimos um Deus poderoso, Senhor. Louvado seja o Teu nome por essa palavra. Louvado seja o Teu nome por todo o aprendizado. Louvado seja o Teu nome por todo o processo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor. Segue conosco e Teu Espírito Santo possa continuar ministrando o nosso coração, não só nessa noite, mas para sempre, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.